Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E claro que você sabe que esse é um programa de utilidade pública aqui da TVE, que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Logo depois do radar, termina a boa música do radar e a gente entra no ar para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São esses os temas do nosso programa. E vocês, todo mundo tem, quem é de nós que não tem alguma dúvida a respeito de qualquer um desses temas que nós falamos aqui. E se você tem dúvidas, basta perguntar pelo telefone 3230 1530 ou então mandar um e-mail para consumidorempauta@tve.com.br. Pergunte porque nós vamos ter sempre alguém aqui para responder sobre o programa que vocês estão assistindo. Tá bem? Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, mais uma vez, para a alegria de todos nós, o doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, Machado Filho. Tudo bem, boa noite a todos. Fez uns examezinhos hoje, doutor Santini? Sim, nós temos que normal, fazer a revisão, assim, quase que semestral. Tá certo. Ver se a máquina continua claro, funcionando. A máquina tem um certo uso, né, doutor E estamos Santini? felizes que o nosso apresentador, Machado Filho, hoje está plenamente recuperado. Graças isso é A importante. Deus. Isso é, mas também, né? A máquina de vez em quando falha. E a gente tem que dar um jeito de cuidar, de tratar, de ajeitar vamos bem. Longe, né? Vamos longe. Vamos longe. Se Deus como quiser. diz o Zagalo, vão ter que nos engolir por muito tempo. Por muitos e muitos anos. Então, tá bom. Foi tudo bem nos exames, né, doutor? Tudo bem, tudo bem. Bom. Aproveitar antes da pergunta, uma lá. Consumidora que é muito assídua a nós, a gente já falou aqui, a Marisa Reis, eu recebi um e-mail dela hoje, eu vou tomar umas providências sobre um conflito aí de juros no cartão de uma grande loja aqui de Porto Alegre, e aí até quarta-feira eu dou um retorno, tenho o telefone, tenho todos os dados que ela nos enviou gentilmente. Tá bom, Marisa, então, fique aguardando aí que o doutor Santini, ele não promete, o doutor Santini cumpre. Então Exatamente. isso aí é uma coisa absolutamente certa, que até quarta-feira ele lhe dá uma resposta, perfeito. Tá bem? Fica aí conosco, fique assistindo o programa que vale a pena. A primeira pergunta, doutor Santini, vem da cidade de Butiá. E o telespectador é o senhor Márcio. Ele diz o seguinte: fui a Porto Alegre e aproveitei para comprar um televisor num shopping. Depois que fiz a compra, o vendedor me ofereceu um seguro, que seria como uma garantia para o produto. Falei que não tinha interesse e ele me disse que se fosse assim, ele não poderia vender o aparelho. Saí da loja sem comprar um televisor, o que fez muito bem o Márcio, diga-se de passagem. Agora ele pergunta se o vendedor agiu corretamente, o doutor Santini. Não. Márcio aí de Butiá, não agiu corretamente. Eu, se fosse dono da loja, e aí talvez o Márcio tenha a obrigação e o dever de comunicar o gerente ou o proprietário, porque ele não está só superando o seu problema criado por um vendedor que agiu de má fé. Isto é crime, isso chama-se uma garantia estendida que ele poderia oferecer, mas não... Claro, não exigir. E ele foi um péssimo vendedor, porque querer vender uma garantia estendida, obrigando o consumidor a fazer, isso é venda casada e é crime na relação de consumo. E ele deixou de ganhar a comissão. Olha como o vendedor agiu de má fé e agiu contra o seu próprio êxito, claro, né, como vendedor. Então, Márcio, o Márcio fez correto. Vai embora, tem outros televisores, tem outros fornecedores que tratam o consumidor dignamente. Agora, o Márcio deveria, né, mesmo que ele deveria denunciar na delegacia do consumidor e também no PROCON de Porto Alegre. Mas como ele é de Butiá, ele pode ir na delegacia de polícia aí de Butiá, dizer que teve essa situação e faz uma denúncia. E aí, isto é caracterizado crime, claro que não tem a prova material, mas tem a palavra dele contra o do vendedor.
Isto serve como exemplo para não ser praticado esse tipo de atitude ilegal. Então, e o Márcio fez corretamente. Compra outro televisor, talvez em condições até melhores, num fornecedor que gosta de consumidor. É impressionante isso, né? Porque, de repente, se o Márcio chama, deve estar cheio de gente que acabou não comprando ou comprando um televisor com a garantia estendida, sendo obrigado a fazer, né, doutor Santini? Deve ter um monte de gente que acaba fazendo isso. Acaba, exatamente. Ele poderia ter feito essa oferta, dizer, olha, é uma decisão sua, o fabricante já dá uma garantia de 1 ano, 2 anos, mas nós temos aqui uma garantia estendida, que é um seguro, né? Mas a opção é sua. Agora, deixar de vender é um tiro no pé do próprio vendedor. Bom, e o Márcio não precisa nem dizer para aqui, né? Nem recomendou, ele não vai passar mais nessa loja, né? A pergunta vem aqui de Porto Alegre, a nossa telespectadora é Isabel. Eu já aviso para vocês que não é a produtora desse programa, é Isabel, uma outra Isabel, tá? Então a Isabel diz o seguinte: meu refrigerador parou de gelar. Isso aqui, geladeira que não gela, é que nem relógio que atrasa. Relógio que atrasa não adianta, né? Não resolve. Então, meu refrigerador parou de gelar, diz a dona Isabel, e providenciei uma assistência técnica. Procurei alguém que atendesse a mesma marca da minha geladeira. A empresa marcou um dia e pediu que eu ficasse no local, pois não poderiam marcar o horário. Esperei o dia inteiro e eles não apareceram. Posso entrar com pedido de reparação, já que perdi um dia de trabalho? Olha, Isabela, em tese, sim. A Isabela teve todo um cuidado de buscar um especialista de assistência técnica da mesma marca dessa geladeira, né? Marcou, ela deve ter prova disto, né? Ou pelo telefone, ou enfim, e também prova do que o cara recomendou, e é correto o cara até recomendar, olha, eu preciso ter acesso ao imóvel, à residência, o apartamento, etc., para verificar e fazer o orçamento. Bom, isso não aconteceu. Então, Isabela, ela teve prejuízo, perdeu um dia de trabalho, etc., o melhor caminho é juizado especial, né? E aí, a tendência, se ela não tem prova documental, vai valer a versão da consumidora, que por decisão do juiz vai solicitar ao fornecedor que faça a prova contrária à versão da Isabela. Por quê? Porque o juiz pode determinar e sempre a favor do mais vulnerável, que nessa relação de consumo é o consumidor. Então, a Isabela pode pedir, sim, reparo de um dano moral e o dano material que ela perdeu um dia de trabalho. Já não existe uma lei, doutor Santini, que diz que pelo menos eles devem dizer se é de manhã ou de tarde? Tem, né? Isso foi aprovado também, exatamente para não perder o dia todo. Então, se fosse um fornecedor desse serviço, abriria um espaço para fazer atendimento pós-expediente. Como é na área de saúde, na área de psicologia, etc., na área de saúde, que atende de noite, né? Executivos que não têm tempo, eles atendem à noite. Então, aí é um segmento que tem mercado garantido para consumidores que não têm tempo de ficar 8 horas durante o dia na sua residência. Falando nisso, doutor Santini, dia 1º de maio, eu nunca esqueço, porque dia 1º de maio é dia do trabalho, é feriado mundial, né? Isso. E aconteceu um vazamento lá em casa, estava vazando um apartamento de baixo. E a Ana ligou para uma empresa e a empresa disse, não, nós vamos aí amanhã. Daí ela alertou, não, mas amanhã é feriado. Não, mas nós vamos igual. Viu? Então, estavam trabalhando dia 1º de maio, porque precisa, porque sabiam que era urgente. Claro. Porque ocupavam, ainda o rapaz ainda me disse, olha, sai daqui, ainda vou em mais 2 lugares. Nós tivemos um exemplo lá em Canela, estourou um cano. Era um final de semana, a gente ligou para o 0800 da Corsan, a gente tem que dizer o nome quando atende bem, em 15 minutos resolveu. Pois é. É impressionante. Mas essas são pessoas que gostam de atender a gente, tem gente que não gosta, né? Doutor Santini, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, que essa aqui é complicada mesmo. A dona Anita, ela mora aqui em Porto Alegre.
Ela conta a seguinte história: sou deficiente física e necessito de uma cadeira de rodas para me locomover. Fiz reserva num cruzeiro e tive o cuidado de informar a agência de viagens que precisava ter acesso aos diversos locais do navio. Perfeito. O vendedor me garantiu que eu teria acesso a todos os locais. Nós estamos tratando de uma pessoa que usa cadeira de rodas. Ao embarcar, fui informado que a cabine reservada para mim estava situada no andar alto e que o acesso ao restaurante e salão de atrações não era adequado a cadeirantes. Mas será que eles estavam pensando em servir a comida no apartamento? Sei lá o que estão pensando. Pergunto se os organizadores não são obrigados a oferecer acomodações que atendam pessoas como eu. E daí, doutor Santini? Não, a Anitta tem toda a razão. Ela teve uma preocupação de contratar um serviço e expor toda a situação de mobilidade dela, ou baixa mobilidade e necessidade de uma cadeira de roda para deslocamento. O vendedor garantiu que o cruzeiro a qual ela estava contratando, né, tinha esse tipo de serviço. A exigência de acesso à pessoa deficiente é sempre parte do país de origem, né? Mas aí o caso da Anitta não vai entrar em conflito com o proprietário do navio. Ela tem a sua relação de consumo é com a agência de viagem. Então a Anitta pode representar, sim, essa agência de viagem através do juizado especial, porque está dentro do limite até 40 salários mínimos, e denunciar no PROCON que fez uma publicidade enganosa, né? E isso aí é crime e ela pode exigir reparos materiais, o custo que ela não usufruiu, né, o custo do cruzeiro, e ainda o abalo que ela teve, o constrangimento, então um dano moral. E aí eu recomendo, inclusive, denunciar essa agência de turismo no PROCON, se ela é de Porto Alegre, no PROCON de Porto Alegre, para ficar cadastrada, negativada como uma agência que não condiz com a sua publicidade e com a sua propaganda. Doutor Santini, eu vou aproveitar e vou lhe fazer uma pergunta aqui que vem da cidade de Gravataí, do Antônio Rodrigues. Ele diz o seguinte: ele quer saber quais os direitos do consumidor quando perde o voo. Ele perdeu o voo e pagou em dobro. Não, se a culpa é do consumidor, é o Rodrigues, né? É, Antônio Rodrigues. Isso. Rodrigues, se você foi o causador do atraso, não interessa o motivo, aí sim, aí você tem uma multa, né? Eu estou estranhando, a não ser que era uma passagem promocional, que tu pagou o dobro porque comprou o bilhete do dia, é possível. Mas ele não tem direito, aí a responsabilidade é dele. Sempre a gente recomenda, mesmo quando é culpa nossa do consumidor, falar com o gerente da companhia da aviação aérea e tentar compor, a não ser que a viagem seja urgente, tem que ser feito naquele dia, não tem outra alternativa, não adianta a negociação. Até a negociação adianta de embarcar num próximo voo da mesma companhia. Fora isso aí, ele não tem nenhum outro direito. E aí, se ele pagou o dobro, é sinal que talvez ele precisava viajar e pagou a passagem do dia. Então, Rodrigues, lamentavelmente, se fosse provocado o inverso pela companhia atraso, acima de 4 horas, ele passa a ter direito aí tanto do dano material quanto moral. Aí é só entrar com uma ação... Mas se foi ele que causou o problema, ele não tem se direito. foi ele que causou o problema, ele não tem direito. Ele tem que negociar e tentar embarcar no próximo voo da mesma companhia, ou comprar uma passagem da mesma companhia ou outra e aí arcar. O senhor Francisco mora na cidade de Passo Fundo. Ele fez uma viagem de férias para o Nordeste. Ele conta que comprou um pacote de uma agência de viagens bem conhecida. Durante um almoço num restaurante de Fortaleza, quando serviram a sobremesa, informei ao garçom que sou alérgico a nozes. Ele me disse que a sobremesa não continha nada da fruta. Sem identificar o gosto, comi e tive problemas de saúde, pois o doce tinha essência de nozes.
Aí o senhor Francisco quer saber se ele tem direito a alguma indenização, doutor Santini. Bom, Francisco é de Passo Fundo, aproveitar e mandar um abraço para o Rogério, pró-reitor da Universidade de Passo Fundo, que é nosso amigo e um grande especialista também em consumidor. Mas, Francisco, a relação de consumo não tem nada a ver com a agência, em tese pela sua pergunta, né? A não ser que no pacote esse restaurante foi contratado pela agência. Bom, mas o senhor tem direito sim, porque o senhor avisou. Se o senhor tem prova pessoal ou documental do cupom fiscal, etc., pode entrar com uma ação de juizado especial, né? Vão intimar a sede, o conflito é resolvido na sede e no domicílio do consumidor, aqui de Passo Fundo, no caso, e se ele não ficar presente, o Poder Judiciário notifica o restaurante e cobra, né, o valor decidido pelo juiz togado, no caso. Então, Francisco, se tu tem prova pessoal ou prova documental, entra com uma ação, sim. O PROCON pouco pode fazer. Aí eu recomendo juizado especial aí no Fórum de Passo Fundo, e aí, em média, no máximo 6 meses, está superado esse conflito aí por uma decisão judicial. Eu tenho uma pergunta agora que chegou para o telefone, é da dona Mária, e eu não sei se é de Santana do Livramento ou se ela mora no bairro Santana. Isabel me diz agora aqui no ouvido, aqui, sem problema. Se ela é do bairro Santana ou se ela mora na cidade de Santana, no bairro Santana. Ah, então tá bom. A Mari diz o seguinte, doutor Santini, eu vou fazer essa pergunta aqui que chegou aqui, porque eu tenho certeza que o senhor sabe bem dessa situação aqui. A Mari foi fazer exames para operar catarata total e disseram que 3 deles não eram cobertos pelo plano. 3 exames que pediram não eram cobertos pelo plano. Ele pagou R$600, mas nem sei se precisava tantos. A Mari que está dizendo. Já que a médica disse que era catarata total. E antes de operar, talvez não desse para ver. Quando os planos não cobrem, qual o procedimento? Reembolsam? E se os exames forem comprovadamente inúteis, dá para reclamar? Sim, Mária. A Mária mora no meu bairro Santana. É verdade. Mária, é o seguinte, primeiro, o diagnóstico já dizia o que era necessário ser feito. Aí houve a recomendação de 3 exames que, segundo quem avaliou, diz que o seu plano não cobria. É isso. Bom, primeiro tem que consultar o contrato com essa operadora de plano de saúde. E se não está explícito isso aí, ela pode consultar, mesmo que ela tenha pago, e pedir um reembolso. Pedir um reembolso, então, claro. Vale o que está no contrato do plano de saúde. Ponto. Então, e se for comprovado através de um laudo de outro profissional da área de saúde que não era necessário os 3 exames preliminares antes da operação, sim, aí ela responsabiliza esse médico que autorizou indevidamente. E aí sim, juizado especial, porque tem dano moral e dano material. E uma catarata ou a hoje... clínica, não sei se for uma pessoa jurídica, melhor entrar contra a pessoa jurídica. E uma catarata hoje não é uma operação... cirurgia tão complicada assim, não. Muito pelo contrário, né? Minha mulher fez uma semana passada, sem problemas. Hoje é uma coisa rotineira. Doutor Santini, Vinícius aqui de Parobé, fiz um seguro para meu carro. Acontece que ele fez o seguro, acontece que sofreu uma batida e agora a seguradora está se negando a pagar a indenização e acabou cancelando minha apólice de seguro, alegando que não informei que quando assinei o contrato com eles, não informei que tinha uma multa por excesso de velocidade. Ele quer saber se o pessoal do seguro está agindo legalmente, doutor Santini. Não, ô Vinícius, uma coisa parece que não tem nada a ver com outra. Nada a ver com a outra. Ele teve uma multa por excesso de velocidade. Qualquer motorista que dirige defensivamente pode ter uma multa por excesso de velocidade em algum momento. Né? Pode ser até causado. De 40, claro. 60. Eu já tive aqui no Beira-Rio, ali na frente, é 40. Eu passei 40 e pouco. Fui multado. Então é o seguinte, não deve estar no contrato essa vinculação e uma cláusula extremamente irregular, abusiva, né?
desvantajosa ao consumidor, tem que entrar em contato com a SUSEP, que é um tipo de uma agência reguladora das operadoras de seguro, né, das companhias de seguro, e fazer uma denúncia. Eles não podem cancelar assim unilateralmente e também se negar a pagar. Então, tem alguma coisa estranha, mas consulta o contrato. O que tem no contrato, muitas vezes, uma descrição do perfil do motorista. Tá certo. Aí é outra coisa. Agora, não, eu vou cancelar porque tu teve uma multa por excesso e você não informou. Mas nem tem que informar. Não tem que informar. Não tem que informar. Quem é que não teve multa? Não, e outra coisa, e o que tem que ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver. Eu fui multado, olha, agora eu troquei Vinícius, de carro, fui multado, quero fazer um seguro desse. Para o BES, se não me falha a memória, denuncia, tem PROCON. Denuncia no PROCON municipal aí, que o PROCON municipal faz toda essa mediação e superação desse conflito. Doutor Santino, vou lhe fazer a última pergunta do programa, então. Por não. É de um telespectador que pede para não ser identificado, é um telespectador anônimo. Ele diz que faz 13 anos que recebo meu salário, é um benefício, no banco onde tenho conta. Ele diz qual é o banco, é um banco grande. Tenho um empréstimo e agora estou há 3 meses sem receber nada do meu benefício, pois o banco desconta tudo para pagar o empréstimo. E essa pessoa quer saber se o banco pode fazer isso, doutor Santino. O consumidor anônimo, que tem todo o direito de não se identificar, primeiro, se você não autorizou expressamente, formalmente, para descontar do seu empréstimo o valor da prestação do empréstimo no benefício, o banco não pode fazer isso. Sim, apropriação indevida. Indébito, claro. Então, anônimo, imediatamente denuncia esse banco que a gente conhece, tem uma repercussão nacional, aonde? No Banco Central, que é o órgão fiscalizador. Aqui é 0800 979 2345. O Banco Central de Brasília, mas o 0800 funciona e eles atendem muito bem. 0800 979 2345. Denuncia o banco e com certeza o banco o Banco Central vai fazer um procedimento, vai resolver e vai ter que devolver o valor atualizado desses 3 meses que não foram pagos. Agora tem graça, a pessoa receber um salário no banco. Não pode. Aí o banco diz, vou ficar com todo o dinheiro, não come, não veste, não dorme, não é bom. Uma coisa é o benefício, a outra coisa é empréstimo. Você não pagou o empréstimo, bom, o banco vai cobrar de outras formas, administrativamente ou judicialmente. Doutor Santini, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor aqui mais uma vez aqui no programa. A recíproca é verdadeira. Volte sempre. Muito obrigado. Lembrando a vocês que nesta terça-feira estarei aqui novamente para tratar de direito do trabalho. E comigo estará o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, juntamente com o doutor Clocemar Lopes. Então, a todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.